Tá muita gente falando essa coisa de não jogar com torcida e tal. Fala um pouquinho pra gente como é que é o estádio lá de Novo Gasômetro de Boedo. É um bairro meio complicado lá, não é, Cristaldo? Sim, sim, um bairro muito complicado, porque está perto de uma das favelas mais grandes da Argentina. Então, a torcida daí influi muito no gasômetro, novo gasômetro. Mas acho que é melhor para Corinthians não jogar com torcedores locais. É um bom estádio? O gramado é legal? Sim, é um campo muito grande. Muito grande. Acho que é o mais grande da Argentina. Muito ancho. Corinthians vai poder fazer um bom jogo lá. Queremos agradecer aos amigos, puxa vida. Belíssima audiência, hein? Um abraço, obrigado a todos vocês também. Cristaldo, Tite, é muita personalidade junto aqui com a gente. Fala, Chico. Flávio, eu queria perguntar para o Cristaldo, já querendo dar uma sapiada, já que você é o tipo de espião, né? Conhece lá a gente. É do Corinthians, tá bom. Ouvindo aqui, tá legal. Espião do Corinthians. Olha o meu ouvido aqui, ó. Eu estava conversando com o Cristaldo, é um sujeito agradabilíssimo, educadíssimo. Eu já tinha uma boa impressão dele como jogador, agora como pessoa, como ser humano, eu tenho mais ainda. Porque o cara esclarecido, fala sobre tudo, gosta de São Paulo como gosta de Buenos Aires, que é a cidade natal dele, uma bela cidade de Buenos Aires. Então o Cristaldo, para a torcida do Palmeiras ficar tranquila, camisa 9 está em ótimas mãos, não podia estar em melhor. Quem saiu o Henrique foi para o Cruzeiro, mas será que esse argentino vai dar certo? E está dando. Que nem o Tite falou, cai pela direita, vai pelo meio. Então, já que você está aqui, você conhece bem lá aqueles lados, me fala uma coisa. Esse tal de São Lourenço aí, é um time para preocupar? Uhum. É para lá e ganhar ou é para lá e empatar? Que nem dizia o Mascherano, seu conterrâneo, que Libertadores é empatar fora de casa, ganhar dentro de casa. Fim de conversa. Esse é o esquema do melhor time argentino que disputa a Libertadores da América. Qualquer time argentino disputa assim. O que você acha? Dá para ir lá e ganhar? Dá para empatar? O time foi renovado? O que você acha? É um time que foi renovado ultimamente. Foram vários jogadores que foram muito importantes para São Lourenço na Copa passada. Quem, por exemplo? Piatti, que foi para Estados Unidos, para a América. Um jogador que manejava muito o ataque do São Lourenço. Tanto depois o menino que foi para o Atlético Madrid também, que agora foi muito bem no Sul-Americano Sub-20. Mas também traz jogadores bons, tanto como Sebastián Blanco, que agora é um meia, que jogava. Particularmente é amigo meu, que joguei com ele na Ucrânia. Você vai passar o WhatsApp contando tudo como é que o Corinthians joga. Não, que é um jogador que tem muita qualidade também. Quem é esse Bou que fez 6 gols em 2 jogos? Guillermo Bou? Sim, é um atacante, mas que pode jogar como segundo atacante, porque agora Racing Club tem a Milito, mas como pivote. Mas se complementa muito bem os dois. Um jogador que eu já conhecia porque jogamos juntos na Sub-20 Argentina, sabia da qualidade dele, mas que agora explotou agora no Racing Club. Ele é jovem, então? Tem 24 anos. É, porque saiu o Centurion, então de repente aparece o Bou, o Racing faz 9 gols em 2 jogos e o cara faz 6, é um negócio impressionante. Pois não, Vanderlei? Bom, primeiro uma curiosidade, né? Primeiro uma curiosidade, vou fazer a pergunta. É verdade que você é apaixonado por feijão? Gosto muito de feijão. É verdade? Sim. Eu também. É verdade que a nutricionista do Palmeiras fala, para de comer arroz e feijão, não tem... É isso? Sim, porque quando cheguei aqui comi arroz, mas comi arroz normal, como na Argentina. Mas depois comecei a colocar feijão e cada vez um pouco mais, e ela me falava que era muito, sabe? Aí então você falava, para de comer feijão que tem muita proteína, muito carboidrato. Então se fazia também mal, sabe? Entendi. Bom, essa paixão à parte, agora... churrasco é o titular, né? Churrasco sim, gosto. Teu apelido é churrasco? É? Sim, meu apelido sim, mais que era churrasco, mas não gostava que de pequeno me chamassem de churrasco. Por quê? No ranking dele é primeiro churrasco e depois feijão, né? Por que o apelido é churrasco? Porque meu avô me chamava assim.
a Meu avó avô me dele? chamava assim sempre de pequeno, churrasco, churrasquito. Chamava, porque na Argentina churrasco é como um bife, sabe? Sim, Um bife, nós chamamos de churrasco bife. sim. Claro. Então meu avô me chamava churrasco, churrasquito. Mas depois, quando fui crescendo, eu gostava que me chamasse Imagina oh, chamar o churrasco, Godoy de churrasco. churrasquito. Não vai? Ah, aí eu gostava. Agora a pergunta Mas é... se for adversário. Agora a pergunta O Godoy não vai gostar de chamar de Agora, a linguiça. pergunta que eu queria fazer para o Cristal é que quando o professor Careca foi embora, foi aquela loucura, técnico argentino, não vai dar certo, aquela coisa toda. Você acompanhou bem isso, obviamente. Ele foi embora e horas depois ficou na praça a seguinte expectativa: não vai sobrar um argentino lá. Foi embora o Careca e todos vão embora porque acabou a farra argentina. Ocorre que você e o Alione estão jogando muito, estão sendo competentes, são titulares do Oswaldo de Oliveira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse episódio. E o Tobi? Foi embora, e o Tobi? Foi embora o Careca. Você, claro, você é bem informado e tem boa cabeça, ouviu isso, agora acabou a Legião Argentina. E vocês, com esforço, com competência, com trabalho, estão ocupando o espaço do time principal do Palmeiras. Queria que você falasse sobre isso. E foi um momento muito complicado para nós, porque tínhamos muita confiança com o Ricardo Careca, mas uma coisa que foi muito importante para nós foi falar com o primeiro treinamento que o Dorival chegou ao vestuário. Ele juntou a todos os gringos, estrangeiros, como falam aqui, e falou que aqui que em Palmeiras não importava a nacionalidade, que para ele éramos todos igual, que jogasse melhor e ia ter essa oportunidade no time. Então aí a gente ficou mais tranquila. Porque imagina, eu chegava de um mês, 15 dias, como muito com o Ricardo, e chegar aí, de pronto ele saiu embora, foi muito difícil também. Porque o Ricardo foi muito positivo para que eu chegasse ao Palmeiras. O Tite, a propósito, foi citado Dorival Júnior. Neste momento, Dorival, o Júlio Sérgio e o Wagner Mancini estão fazendo um tour como você fez na Europa. Eles estavam ontem na Itália, agora estão em Madrid, já estiveram no Bayern de Munique, acompanharam treinamentos do Barcelona, com o Guardiola, o Rafinha, o Dante, abriram as portas lá e tal. Parece que você fez escola e uma boa escola, né, Tite? Talvez até não. Talvez outros já tenham tido e não tenha sido divulgado. Não sei. Mas é que a busca de aperfeiçoamento de cada um de nós na nossa área, ela é legal e ela é bom. Eu sabia, por exemplo, que o Dorival tinha ido para o Chelsea antes. Às vezes não é muito divulgado. E talvez porque eu tenha ficado parado, as pessoas me perguntarem, a gente teve a condição de conversar, pô, Tito, não, eu estou indo lá, mas outros também fizeram. E que bom é. Essa busca da evolução nossa profissional, ela nos credencia também, porque a gente precisa, o atleta precisa, vocês, a imprensa, precisa para melhorar. Que bom, que bom. E um detalhe importante, tu vê como o fato de ter sido ex-atleta também do Dorival, ele traz esse componente muito forte. A primeira atenção a todos serem tratados de uma forma igual, para que o atleta que vem chegando no clube diz assim, pô, cara, o técnico que me quis, daqui a pouco estou saindo, como é que vai ser para mim? Tu perde chão, tu perde referência. O cara entra lá e diz aqui, ó, vamos tratar igual. Vocês têm o mesmo tratamento, vocês têm as mesmas condições, vamos lá para dentro do campo, ali tem a condição de buscar o seu espaço. Quer dizer, esse feeling, essa característica que o cara que tem a responsabilidade do comando, também o Dorival, um baita cara, merece o meu respeito, agora também com essa passagem dele. Fez diferença, está fazendo diferença no seu trabalho de hoje no Corinthians, aquele estágio que você fez no ano passado? Segurança. Ela te traz segurança porque tu traz referências. Diz assim, pô, aquilo que eu estou fazendo aí tu olha e o cara, pô, tá fazendo diferente. Então, tu consegue reciclar aquilo que tu possa entender ser diferente, ou confirmar conceitos e aperfeiçoar. O que você está fazendo? De bom. Uma coisa só, que você esteja fazendo e que você não fazia, que você está fazendo hoje porque você absorveu nesse tour cultural que você fez. Quer dizer, uma coisa só, eu queria que você falasse aqui, que você está fazendo um sistema de treinamento, enfim. Eu queria que você falasse uma coisa. Sistematicamente infiltração, ataque ao espaço, passa da linha da bola, em todos os treinamentos que puder fazer, eu estou inchando a perna deles, eu passo, infiltra toda hora.
para te ter essa agressividade maior de um homem que vem de trás e não daquele que está na frente. Essa marcação ofensiva também, acho que mudou um pouquinho, né? Bem lá na frente, apertando. O 4-1-4-1 ele te proporciona tu sair com num 4-2-3-1 que tu tem com um homem mais numa zona ofensiva para fazer essa pressão alta, né? Ele te dá também esse componente um pouco mais agressivo nessa pressão alta, assim. Quem apita lá na Argentina? Você Não sabe? sei, desde que não Sabe, seja Godoy, quem apita quarta-feira? não sei, o coronel mandou, o pessoal da informática me mandou, mas eu tenho um costume. Antes do jogo anterior eu não leio e não abro para me ficar Mas a Michele vê lá para o Godoy fazer uma análise aí, porque isso é importante. Meu celular, Essa ele não quer mas saber. eu não abri. Agora Não, quer sim. Agora pode É falar. importante o Godoy, inclusive, dar uma linha do cara. Mas tem um nome, que quando você pergunta de árbitro, ele fala, pode ser qualquer um menos... O Amarílio. Esse é um canalha. Qualquer um menos o Amarílio. Marília não tá mais. Marília não tá mais. Não, ele fez o serviço e foi embora, velho. Ele fez a parte dele e foi embora. Ô, O Cristal, Obama prendeu ele em Guantánamo. Sem Cristal, vergonha. eu cresci, e já faz tempo que eu cresci, odiando o argentino, futebolisticamente, e o argentino odiando o brasileiro, tá? E como que o jogador argentino vem jogar no Brasil, no meio dos brasileiros? Ele também não odeia, o jogador também não odeia o jogador brasileiro, e o jogador brasileiro recebe bem o jogador argentino para ser companheiro, para ser colega, se no campo o argentino azucrina o brasileiro e o brasileiro azucrina o argentino. Aí vão jogar juntos, dá boa amizade? Sim. Ou grupo argentino e grupo brasileiro? Não. No racha, O pau! futebol, uma vez que já entra no grupo, tem que fechar o grupo. Não pode ter rivalidade, não pode ter inveja no grupo, sabe? O futebol é um jogo, tem que ser um jogo na vida. Por isso, eu já joguei com muitos brasileiros na Ucrânia. Brincávamos com time, com Argentina, com Brasil, o Pelé, o Maradona, sabe? Com brincadeiras normais. Mas depois chegou um momento onde também tem muito respeito. Eu cresci com o futebol brasileiro do jogo bonito, sabe? E na Argentina, hoje em dia, a gente ama o jogador brasileiro. Gosta muito de como joga. Hoje em dia, graças à internet ou E à por que a TV Argentina não ou a contrata um tecnologia. jogador brasileiro? Não sei. Por falta de dinheiro, não sei. É muita diferença salarial, ou porque não tem interesse tecnicamente, como dizem os poetas argentinos, como esse daí, nós temos muitos jogadores lá, não precisamos contratar nenhum brasileiro, que nós temos muita qualidade. Nossa. Então, é por isso, porque tem mais qualidade, ou tem qualidade técnica, ou a diferença financeira é muito grande se quiser contratar um bom jogador brasileiro. É muito grande a diferença financeira, Problema financeiro. na Argentina. É 10 vezes mais, é mais ou menos isso. O que você ganha aqui, ganha-se 10 vezes mais do que ganha um jogador o Palmeiras, um grande time, o Boca, um grande time, por exemplo. O jogador do Palmeiras ganha 10 vezes mais do que ganha o jogador do Boca, em dólares. Não sabia. Mas há uma diferença, né? Mas uma diferença muito grande, sabe? Hoje em dia o futebol argentino está muito mal. E um detalhe, o Bianchi colocou para mim de que o câmbio oficial e o câmbio paralelo ele é muito diferente. Então, qualquer contrato que tu faça, ele fica mínimo para receber quando não é a realidade. Aí você tem um dólar e tem dólar paralelo que você vive com dólar normal, mas Paga em paralelo. paralelo. Achou o juiz? Fábio, eu já tenho aqui o árbitro do jogo São Lourenço e Corinthians e não me parece nada bom, mas eu já falo disso antes, só quero dizer o seguinte: Juventus ganhou 3-2 contra o Taubaté e continua em primeiro lugar da Série A3, viu, Pascoal? Tamo lá, tamo na frente. Bom, lembra alguma coisa Carlos Vera, o equatoriano? Eu tenho toda a história desse árbitro aqui. E ele era o árbitro naquele jogo em que o torcedor foi morto pelo sinalizador. Aquele jogo lá, que trágico jogo. Bom árbitro. Ele era o árbitro. Mas ele
Estão dizendo aqui que quando ele não vai mal, ele dá azar. Porque olha aqui algumas coisas que eu achei na internet sobre o Carlos Vera. Será que é bom falar? Posso falar, Tite? Vou falar, vai. Qualquer coisa você tampa os ouvidos. Não, para mim isso não... Em jogos como mandante, os brasileiros estão tendo árbitros rigorosos, né, contra estrangeiros, mas quando jogam como visitantes, os árbitros são fracos. Ele, numa partida entre São Fresh, Hiroshima e Al-Ahly, ele apitou essa partida, um jogo fraco, e agora está na Libertadores. Ele foi mal nesse jogo, segundo a análise aqui. E Alianza Lima e Universidade do Chile, no último minuto ele ignorou o Bandeira, que marcou impedimento, e confirmou um gol irregular, não voltou atrás, a partida não terminou direito, assim. Agredido após uma péssima partida apitada entre Milionários e Grêmio, durante a partida foi marcado, estou traduzindo aqui, foram marcados lances errados para compensar os dois times, e foi o árbitro daquela partida em que o rapaz foi morto pelo sinalizador em Oruro, Kevin Garcia, né? Mas, então aqui estão dizendo que a diretoria do Corinthians deveria... aliás, até hoje não apareceu o assassino, né? Engraçado isso. Quando aí, o que você tem a dizer do Carlos Vera? O árbitro bom colombiano é o Vilmar Roldan. Esse é equatoriano. Esse é equatoriano. Carlos Vera. Tá, aí do Equador, o nível de arbitragem do Equador é baixo, o nível é baixo. E esse Carlos Veras é um árbitro muito, mas muito complicado. Mas não vai ter torcida agora. Muito complicado. Isso influencia, não? Influencia. A torcida influencia. Tanto é que ali mostra que ele é caseiro e quando erra sempre a favor do time da casa. Mas não vai ter a torcida, tudo bem, mas vai ter esse confronto, Brasil-Argentina, que tem muita rivalidade, para ele é muito jogo, para muita incompetência. Como é que você trabalha isso, Tite, com os seus jogadores na hora da preleção? Você já disse que você não gosta de saber, mas há um momento que tem que conversar sobre o tema com os jogadores. 5 lances que caracterizam o árbitro. Eu mostro na palestra ou na palestra anterior. Né? O contato físico, o ombro a ombro, aquilo que ele dá falta, aquilo que ele dá cartão, a gente representa e mostra para eles. O resto deixa a arbitragem, concentra em jogar. E a característica de cada árbitro a gente coloca, disciplinar e técnica. Porque a gente está vendo que a Sul-Americana, que é um lixo, ela fez um código um tribunal de penas, o que eu acho muito bom. Então, se o Corinthians perdeu o Guerreiro, e para mim foi exagero, 3 jogos, também tirou o mando de São Lourenço. Então, quer dizer, não está sendo mole para ninguém, a coisa está sendo certa. Mas a pena do Guerreiro é similar à pena do Luiz Fabiano. Sim. A atitude dos dois foram atitudes semelhantes e a pena, pelo menos existe tribunal de penas, exatamente. Há uma lógica, né? Há uma lógica. Inclusive, com essa atenção, o Edu, o Alessandro, pediram à Federação Paulista, e veio o Perassi, veio mais um componente que me foge o nome agora, justamente para nos dar orientações, para mostrar lances representativos que nos dêem uma condição dessa avaliação, para que a gente possa também estar bem preparado em relação aos critérios que eles utilizam. Bom vídeo, você mandou? Então tá aí, tá no ar. Vânia Cardoso mandou pra gente. Tite, você é cara do Corinthians. Nós te amamos. Que barato. E tem vários vídeos de crianças chegando aqui, querendo falar com o Tite. Vamos ver se a gente consegue colocar no ar. Mas um monte de gente, um monte de criança querendo falar com você. E é impressionante o carinho que elas têm por você, né, Tite? E você vê que isso é genuíno, né? Não dá pra mentir. Criança não mente, né? Então... Minha filha fala assim, ele disse, pai, tu não pode ver uma criança que tu cativa de alguma forma, e a gente vê o retorno, é muito legal, né? Parabéns, Tite, muito legal. Eu reparei que quando a Michele tocou no nome do menino lá que foi assassinado em Oruro, que você balançou. Você ainda não tem essa história bem resolvida com você, né, Tite? Eu não gostaria de ter passado por aquele momento. É muito claro, ela está resolvida. Eu não gostaria de ter passado aquele momento. Se eu pudesse apagar da minha vida passada um momento, era participar daquele evento. Não gostaria de ter passado. Dá para notar que ainda mexe. E, claro, as pessoas de sensibilidade. Aqui teve um bando de aproveitadores que quis proteger os bandidos que assassinaram o menino, deram proteção e trouxeram os bandidos de volta, fizeram tudo.
Mas o menino, a verdade é que o menino continua insepulto, né? Porque o criminoso, os bandidos, os assassinos não foram presos. Foram presos lá na Bolívia, aqui os caras foram liberados, não tem nenhuma punição, é como se ele não tivesse morrido. Aliás, se for olhar o inquérito que foi feito, ele se auto-jogou o negócio, porque não tem ninguém, não tem o assassino. É um negócio realmente vergonhoso. Tem o corpo e não tem o assassino. É o contrário da lógica da resolução dos crimes, né? Bom, vamos ver como é que estava o ambiente entre os jogadores do Palmeiras depois da vitória de ontem? Vamos lá. Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho? Tá bom, tá bom. Ô, Flávio, só Tem uma a coisinha. pergunta também pro Cristaldo. Então vai, faz a pergunta Posso pro fazer aqui Cristaldo, uma pergunta rapidinho, só antes do Chico Lang falar? Cristaldo, é o seguinte, os nossos telespectadores aqui, que gostam muito do seu trabalho, os palmeirenses aqui felizes, eles estão dizendo o seguinte, que no ano passado foram 19 partidas pelo Palmeiras e 2 gols. E que esse ano você já tem 5 gols. Que está sendo um ano bem diferente. O que mudou do ano passado para esse ano? Você está se sentindo mais à vontade? O que aconteceu? E mudou um pouco a adaptação. Agora me sinto muito mais adaptado ao Brasil, conheço muito a meus companheiros. Ano passado era um momento muito complicado no Palmeiras. Isso também influi muito na característica dos jogadores. Também, no ano passado jogava mais como de lado, fazia mais trabalho defensivo. Agora só me tenho que preocupar mais por a parte mais ofensiva. E também a confiança também cresce muito, a ter um novo ano, a começar de zero todo mundo. E com um time também que ajuda muito agora. Legal. E qual que é o pessoal aqui, os palmeirenses, estão escrevendo para você, querendo saber justamente dessa sua identificação com a torcida do Palmeiras. Foi bem rápido, né, que você está tendo carinho, o pessoal manda fotos aqui com você teve encontros aqui com os seus torcedores palmeirenses. Como que tem sido essa identificação para você? Imagina que para mim, argentino, chegar aqui ao futebol brasileiro, a identificação com a torcida do Palmeiras foi muito rápido. Já acho que primeiro e segundo jogo já começaram a gritar meu nome. Que bom. Então aí eu não achava, até meus amigos da Argentina brincavam comigo se eu dava dinheiro para a torcida para poder gritar meu nome. Aí ninguém acreditava, sabe? Mas acho que eles se identificam muito por minha característica do jogo, mas ainda não fiz não fiz nada ainda do que posso fazer, ainda muito mais do que fiz. E também estou muito agradecido a toda a torcida do Palmeiras, porque sempre me demonstra muito seu carinho, tanto na rua como nas redes sociais. Que vou tratar de dar o máximo para o Palmeiras. E você é casado, né? Sim. Tem filhos, casado. não? Não, ainda não. E a sua esposa se adaptou bem também? Sim, ela gosta muito também. O que você faz em São Paulo, Cristaldo? Nas horas de folga? Come feijão. O que você faz? Além de comer feijão, claro. Feijoada. E gusta feijoada? É churri. Gusta feijoada? Sim. Então, que lugares você vai? Gosto de ir para o shopping com minha mulher. Gostamos também do restaurante. Gostamos muito da cozinha aqui do Brasil. É muito bom. E também, mais achado, minha mulher vai para a palestra, vai para a academia. Ela faz também, tem uma sequência muito aqui no Brasil. Encontrei ele no Alfama dos Marinheiros outro dia. Ah, que legal. Essa foi boa. Parabéns, hein, Tite? Ó, tá devendo o almoço pro Tite aí. Ô, Gomes, tá devendo o almoço pro Cristaldo. E pro Cristaldo. Você gostou. Tite, essa adaptação que ele está falando é fundamental, né? Tu vê quando as duas referências que ele fez, ele tocou a primeira em família e agora ele falou em adaptação dele. Essa busca, essa identificação, independente da gente ser... Nós somos rivais porque a gente admira. Eu tenho no argentino um rival porque admiro a qualidade que ele tem. E ele é extremamente competitivo também, a identificação com o torcedor se dá em função disso. Flávio, vocês estão sendo muito polidos. Eu vou dar uma de Godoy.
Sim, é legal. Ele é muito frio. É legal. A torcida do Palmeiras Ele não é autêntico. é igualzinha a do Corinthians. Original. Não gosta de jogador cagão. Essa que é a grande verdade. Não gosta. Não gosta. Não gosta de Eu jogador não falo medroso. isso. Não gosta de jogador que, sabe, se esconde em campo. E o argentino, o caso do Cristaldo, o caso dos jogadores que estão no Corinthians, esse colombiano aí, o Guerreiro, Mendonça, o Guerreiro, não são cagões, vão pra cima. E para jogar no Palmeiras e jogar no Corinthians, tem que ser jogador assim. Não pode ser jogador que No não São tem esse Paulo, perfil. não. No No São Santos, Paulo, não. não. No São Paulo joga qualquer um. O Pato joga no São Paulo. O Pato Onde é não o existe, Pato? cara. Ainda que mal lhe pergunte. Mas De quem onde tá é no o Pato? é o Corinthians, Não, né? mas é que tá. Fizeram uma bobagem comprar o Pato, porque o Pato não tem perfil. Se o Pato fosse pro Palmeiras, também tava com esse mesmo problema. Porque lá no Palmeiras e no Corinthians só joga jogador com raça. Quer dizer que você só acha que joga o Luiz jogador que tem Fabiano, fibra. o Luiz Fabiano Por isso que você encaixou ali legal. o Luiz Fabiano é... Não, o Luiz Fabiano, se fosse jogar tanto no Palmeiras quanto no Corinthians ou no Flamengo, ele sairia muito bem. Outro time que não gosta de jogador cagão é o Atlético Mineiro. Não dá para ir lá pro cara brincar, porque a torcida cobra, a torcida fica em cima. Então eu acho que você encaixou porque você é corajoso, você é valente, assim como o Guerreiro também. Então, todos os jogadores argentinos que mostrar essa fibra, aqui vai sair bem. Tem isso, Porque a Tite, torcida que o gosta. Chico está falando, Cara, de assim, time que tem um perfil de um jeito, de outro. E essa coisa, hoje dá para o jogador ser afinado, um jogador que não chega com tudo? Dá para fazer. A coisa mais fácil que tem é ser competitivo. A qualidade é que ele busca. Eu colocando, ele disse, pô, eu tenho muito ainda para dar. Eu tenho muito ainda a acrescentar. Competitividade, encurtar a marcação, dar um carrinho, retomar uma posse de bola, isso é. Ó, o Ganso precisa fazer um estágio com você. O Ganso precisa fazer um estágio com o Tite. Atenção, presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar. O Ganso precisa fazer um estágio com o Tite. Não precisa jogar no Corinthians. Faz um estágio com o Tite. Porque o Ganso é um cara que se esconde em campo, bicho. É esse porque O técnico dele é o Muricy, que é fera. Que é fera e que nunca foi medroso, pelo contrário. O Muricy era franzino e ia pro pau. Você foi. Ô, Flávio, eu sei que você concorda comigo, o Ganso desaparece. Não, mas o Ganso, ele é assim. Ele é assim, Ele é um pois é, jogador mas tá na morto hora que de todo mundo começar. adora. Isso é outra coisa. É um jogador de habilidade, mas é morto. Aí é a característica dele onde ele estiver. Mas não vai dar certo. Vai dar certo num time que nem São Paulo ou um time que nem o Cruzeiro, que não tem cobrança. Não dá Agora, certo não dá em para lugar jogar. Na seleção brasileira, por exemplo, não pode jogar. Ô Tite, o que mudou depois desse estágio aí, ou dessa fase de aprendizado, o que mudou do Tite 2012 para 2015, taticamente, mais ou no relacionamento mais? O que acrescentou mais, taticamente ou no relacionamento? Nos treinamentos, a diversidade de treinamento. Outras, para que o atleta não venha e diga assim, ó, pô, na segunda-feira ele vai dar aquilo, na terça aquilo, quarta aquilo. Tu consegue trabalhar a equipe praticamente com diversas formas. Tu tem que ser mais criativo, ter mais opções para que tu possa introduzir. Isso você sentiu que você estava muito defasado? Eu precisava ter uma referência maior, eu precisava estar olhando os outros, eu precisava estar vendo o treinamento, eu precisava estar assistindo os jogos em loco, eu queria ver como é que a equipe se comporta, eu queria ver como é que o City se comportava, eu queria ver como é que o Barcelona, eu queria ver como é que o Bayern, eu queria ver a final da Champions, eu queria, na usina do gasômetro, eu fui assistir a final do São Lourenço e do time paraguaio nacional. Então tu vai buscando, tu vai acompanhamento, tu vai ver a estrutura tática. Pô, ele joga um 4-2-3-1, daqui a pouco ele enfia com 2 atacantes centralizados, e tu começa a ter essa confirmação de algumas coisas ou ver outras diferentes. O Bianchi é um cara que a gente tem, é de uma escola um cara que é 3 vezes campeão mundial e 4 vezes campeão da Libertadores, tem que ter um contato para buscar o que ele tem. Independente da escola já menotista e bilardista, que é uma escola já anterior, é a da toque de bola, é outra da efetividade, tu buscar esses conhecimentos. Agora, por que lá o jogo é mais rápido na Europa e aqui mais lento? Qual é depois disso tudo, por que isso? Agora está mudando. Vai jogar no Serra Dourada com um colchão desse tamanho e a 38 graus e com uma umidade do ar, e vai jogar no campo do Chelsea, graminha baixa, campo mais reduzido. Ele falou assim, ó, o usina do gasômetro é grande pra caramba, é largo, antes é largo, né? Largo. Então padronizado numa situação menor,
naturalmente, grama baixinha no nosso estádio, na arena do Palmeiras. Jogo rápido, graminha mais Tite, também. hoje o Sebastião Lazzaroni conversou conosco na Jovem Pan. Está vivo ainda? Está vivo. Puxa, E ficou Um abraço, os últimos... o Lazzaroni foi meu técnico no Guarani. E ficou os últimos 6 anos não no Catar. deixou salgar. E ficou os últimos 6 anos no Catar e disse, entre outras coisas, só como informação, que ele acha absolutamente correta essa iniciativa de levar a Copa do Mundo de 2022 para o final do ano e não na metade do ano, porque na metade do ano frita ovo no asfalto e ele entende que esse pleito da Copa do Mundo de 2022 no Catar, que vai ser decidido este ano, ser no final do ano, é uma decisão correta que deve acontecer. Ficou 6 anos lá, trabalhou no México, trabalhou no Japão, trabalhou na Turquia, enfim, é um cara internacional. Sim. Né? Ele, entre outras coisas, falou que se tivesse ele tomado de 7-1, ele estaria escondido em algum local incerto e ignorado pela imagem que construíram dele, ele estaria desaparecido. Mas, falando do futebol brasileiro, que vem sofrendo tropeços nos últimos tempos, ele acha que esses tropeços estão afastando o interesse da Europa e de grandes centros, de técnicos brasileiros e de jogadores brasileiros. Ele acha que os frequentes tropeços do futebol brasileiro evitaram que mais técnicos brasileiros fossem trabalhar no exterior. Você tem essa sensação também? O Lazzaroni foi meu técnico e ele, pela essa experiência que ele tem internacional, seguramente ele pode falar com bastante propriedade. A gente deve ouvir atentamente e considerar muito, porque pode-se colocar o estilo dele, mas agora a qualidade do profissional e da pessoa a gente tem que preservar. Eu tive 2 experiências no Emirados Árabes. O maçarico abre, aquilo não dá para treinar, não dá para jogar. Essa tal de intensidade que a gente fala de transição, tu faz uma, tu faz a volta, aí o cara para assim, tu diz, vamos, não dá, é desumano. Tem que encontrar, sim, se é um grande centro, como é o Catar, encontrar um momento para que possa ter uma temperatura, senão para atleta é desumano. E um ar-condicionado bem colocado. Em novembro e dezembro ele falou que fica entre 20 e 28 graus. E com relação aos tropeços do futebol brasileiro e não ter técnicos no exterior? Em cima do que você passou, você foi atrás. Todos nós temos que evoluir. A classe de técnicos precisa evoluir, primeiro, precisa evoluir. Nós precisamos estar melhorando constantemente, sim. Né? E não sou eu, talvez eu tenha sendo mais uma série de outras pessoas também. A gente tem consciência disso. Mas o futebol como conjunto ele precisa evoluir. Estou falando em termos diretivos. Perfeito. Eu estou falando como infraestrutura. Pode pôr imprensa nisso. Eu estou falando de imprensa. Vocês são agentes formadores de opinião. Correto. Aquele garoto que está vindo ali, aquele menino, ele vai ver. Qual é que é a orientação? Pô, ele fez... Qual é a marcação de bola parada? Nós estávamos falando de bola parada. O gol que o Chelsea fez de bola parada ali, a gente olha o posicionamento da equipe do Tottenham, não é exemplo para nenhum de nós. Estou falando de cadê? É exemplo para nenhum de nós. Se pegar todos os técnicos brasileiros, eles fazem uma marcação melhor que aquela ali. Só para dar o primeiro gol. Então, há situações e situações, mas que a gente precisa crescer, sim. E deixar de ter aquela vaidade de dizer assim... Esse é o problema. Nós deixar de dizer assim, é sempre o problema o outro. Eu não preciso me reciclar. Mas é ele. Mas se alguém é atingido num senso crítico de dizer assim, a imprensa precisa evoluir, a pessoa precisa... Para aí, não é assim. Não, todos nós precisamos. Tite, vamos botar um pouquinho... Perfeito. Baixar um pouquinho, Tite, eu procuro fazer... Fiz curso de arbitragem. Sim. Fiz curso de técnico. Sim. Fiz curso de gestão esportiva recentemente. Estou toda hora tentando fazer. Acho que todos nós temos que fazer. Porque senão, o ano passado eu fiz um curso de gestão esportiva. E não vou ser gestor, não vou ser árbitro, não tenho capacidade para ser um Godoy, mas eu preciso conhecer a regra. Eu não tenho capacidade para ser um Tite, mas eu preciso saber como é que funciona o treinador. Claro. Você não tem capacidade para ser um Godoy, mas você pode ser um Oscar Ruiz. Vingança! Tuxê, Godoy! Tuxê! Arrebentei, Tite! Arrebentei agora, Guedano! Ele fica com os amigos, mas tudo bem. Gança! O cara fica falando dos amigos dele. Chupa, e eu não entendo isso. Eu não consigo entender. Boa, Godoy!
Nossa! Eu não Parece o chute parece o gol do Que é isso? Mas eu sou obrigado. Eu sou obrigado a dizer. Amputei as pernas dele. Deixa eu acabar de falar. Eu não queria falar nada, mas eu sou obrigado a dizer que, pelo que eu conheço, você sentiu o golpe. Sentiu o gol. Eu sentiu mais. Eu sou fã do Oscar Ruiz. Ele sentiu o dedo do Eu fui apresentado pelo Oscar Ruiz pelo Godoy. O dedo, uma intimidade muito grande. O dedo dele se tocou. 10-0 pra mim. Pode falar o que Não, quiser. 7 a 1. Não vai empatar. 7 a 1, pronto. 7 a 1 não vai empatar. Flávio, você Até sentiu fim o dedo do ano, Godoy. não vai Sentiu o empatar. dedo. Porque o Oscar Ruiz teu é o Amarília meu. O Godoy. Não? O Oscar Ruiz é por outro motivo. O problema é o seguinte, Tite, digamos que o Oscar Ruiz é um árbitro delicado. Estilo Armando Marques, um delicado. E o Godoy, sempre que vai pra lá, pra Colômbia, ele fica na casa do cara, então não sei o quê. Então eu... Não passa recibo. Não passa recibo. Assimila. Não passa Bota no peito e vambora. Não domina e fala assim, Godoy, aqui o troco lá na frente. Faz que nem o Sócrates. Que terá o troco? Não, jamais. Que terá o troco? Eu dou outra face. Eu vou acompanhar os programas dos outros finais de semana. Vai vir de volta. Cristaldo, o pessoal de Bacite da Porcada lá tá te convidando para comer, quando o Palmeiras for jogar lá, para comer. Uma cidade perto, faz parte da grande São José do Rio Preto. Quando o Palmeiras for Tem lá, feijão lá? Sei lá, comer feijão e churrasco. Aí O Chifrinho, o Beto. Como é que é o apelido do cara? Mussum, Chifrinho. Por quê? Porque ele tem... O chifre é pequenininho. Ah, bom. Cristaldo, você trabalhou com técnico de que nacionalidade na Ucrânia? Ucraniano. Ucraniano. Trabalhei na Itália também com técnico italiano. Então você já teve na carreira argentino, italiano, ucraniano, um monte de brasileiros, né? Tem muita diferença da maneira deles conduzirem, montarem um time taticamente, como treinar os jogadores? Não, acho que hoje o futebol está muito igualado, sabe? Porque, como bem Chiche falou, os professores vão olhar onde notam diferença no jogo, tanto como Barcelona, como time mais importante. Então, hoje em dia trabalhar não muda muito nas diferenças do trabalho no dia a dia. Mas o que surpreendeu muito foi na Itália, quando o professor fazia taticamente. Gostava. Aí foi onde fiquei com mais vontade dia de manhã de virar professor também. Quem era o técnico? Alexandre Pioli chama. Italiano. Você é técnico agora, também? sim, ele sim. Você é técnico? Sim, de manhã, ainda não. Vou contar um segredo para vocês. Olha, veja vocês, estava me contando aqui, eu gosto muito de boxe, vocês sabem disso. E ele, como bom argentino, também. O boxe é um esporte muito divulgado na Argentina. E ele estava me contando aqui que quando era tiquitito, né, queriam que ele fosse lutador de boxe. E daria um belo peso galo. Carlos Monzon. Daria um belo peso galo. Tem uma pegada boa, deve ter uma pegada boa. Né? Então, o boxe perdeu um grande ídolo, mas o futebol ganhou. E só para falar, Flávio, o pessoal está perguntando aqui, questionando, que parece que o Cristaldo jogou com o Cleiton Xavier lá na Ucrânia, o Cleiton Xavier que está chegando aí, né, chegou no Palmeiras, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e também você é bem amigo do Gabriel Jesus, que subiu, né, da base para o time principal do Palmeiras. Como que é o relacionamento de vocês? Parece que você está dando uns toques para ele e tudo mais. Sim, primeiro do Cleiton Xavier, jogamos juntos na Ucrânia. Ele é um jogador que tem muitas qualidades, que pode jogar tanto do camisa 10 e meia, também pode fazer do volante, com doble 5, doble marcação. É um jogador que tem um passe muito elegante, sempre procura o caminho certo, faz as coisas muito simples. Joga fácil. Antes de você responder a outra parte, é verdade que você ensinava espanhol para o Cleiton e o Cleiton ensinava português para você? Sim. Falava muito. O Cleiton era
o cara que mais falava espanhol. Aí quando chegou ele aqui, eu falava português e ele me respondia no espanhol. Cleiton, vamos falar português, falei para ele. aí você pode falar tranquilamente, agora eu aprendi um pouco mais. Falava. Depois, com Gabriel. o menino Gabriel, é que eu chamo menino de ouro, porque é um jogador que me surpreendeu totalmente, me surpreendeu muito. Quando Gareca estava aqui, Gareca subiu a ele para o time profissional e o primeiro treinamento que eu assisti como ele jogava, já notei a diferença da classe de jogador. Ele tinha 17 anos ainda, muito novo. Mas é um jogador que vai dar muitas coisas ao Palmeiras e o mais importante que ele tem, sabe, que é um menino de cabeça boa, que hoje é muito difícil. Está sabendo esperar então, está tranquilo? Sim, ele fala muito com ele, brincamos muito. Nos apegamos muito também, porque também no vestuário sentamos de lado, podemos falar. Também tem depois o Julen também, que é um menino que também da base do Palmeiras, que são... Quem é? Julen chama. Também é meio campista, que é também um jogador de muita qualidade. Ainda tem 19, 20 anos. São os caras que vão ser os jogadores do futuro do Palmeiras, que são jogadores para prestar muita atenção neles. Nós vamos daqui a pouquinho mostrar os gols do Santos. Ô Tite, tem uma coisa que eu estou querendo falar faz tempo, até perguntar para alguém do Corinthians, é uma boa oportunidade. Você falou da grama baixinha e molhada, mas o pessoal está caindo muito. Não estão exagerando no molhar a grama, ou a chuteira está com algum problema. Até jogador do Corinthians, o Cássio, cai muito. O que está acontecendo? O Cristaldo concordou. Não, porque na Europa o jogador joga com trava, não joga com... E aqui? Aqui não, aqui joga com chuteira, como chamam? Chuteira normal, sabe? Normal, não tem borracha, essa é uma diferença também. Tem um percentual que eu não sei de grama sintética. 5%. A grama é muito baixinha. E tu molha, e mais a base que ele tem, precisa usar cravo. Se não for usar cravo, porque ele não penetra, ele escorrega. E se não for, e o cravo não pode ser chatinho embaixo. Sim. Tem que ser cravando. Eu estava falando com o Roberto, com alpinista, o tipo alpinista. Exatamente, para que ela te dê uma estabilidade maior. Quem for jogar lá, não tem, com essa característica, tem que ter essa, senão escorrega, senão ele fica escorregadinho. Ainda mais quando ela é baixa, a gente quer jogo rápido. Então mas o próprio Corinthians está caindo. O que está acontecendo? Aí está essa adaptação. Alguns jogadores que eles não conheciam o gramado, tem, mas aí o Roberto, o pessoal todo da rouparia estão trazendo cravos especiais, que eles não são chatinhos, eles cravam mais como alpinista, como velocista. Eu acho que ele usa aquele cravo para ter uma estabilidade maior. Até que ponto pode usar a chuteira com cravo? Tem a medida, não pode ser pontiagudo que cause perigo para o adversário, né? Tem a medida toda. Tem uns que usam mistas e outras ela tem que ser inteira. No passado, o Márcio Rossini esmirilhava a ponta da trava. Verdade isso? Era desse tamanho. Um jogo em Mojimirim, eu falei, comigo você não vai jogar. Não tem outra chuteira. Eu falei, então você não joga. Estou feliz da vida, você não vai jogar. Atrasamos o início do jogo por causa da trava do Márcio Rossini. Então, porque pode usar a trava mais longa, mas a ponta dela não pode ser fina, que cause perigo para o adversário. E eu tive uma experiência de pisar nesse gramado de Copa do Mundo. Eu achei o gramado duro pra caramba. E eu pisei de tênis, porque eu não uso trava. Mas eu achei duro demais. O europeu, ele tem, a base dele, ela fica mais rente, a grama mais baixinha, e aquele colchãozinho que tem aqui, que tu cava mais a bola, fica muito difícil de fazer. Tu tem que usar uma técnica diferente. Nós sentimos quando foi pro Japão, assim. A bola no chão, ela fica muito melhor. O tapa, ela corre muito mais, mas tu bater embaixo para fazer a conta, ela fica mais difícil. A estabilidade também. Mas então, você precisa usar isso como uma arma para você. Se o teu jogador também não está estabilizado, aí vira contra. Mas a grande maioria está estabilizada. Tá. É que eu lembro bem o Cássio. O Cássio teve um jogo outro dia que ele caiu 2 vezes.
Em lances fundamentais. Por exemplo, tem jogador que não gosta de usar trava. Contra o Onze Caldas, né? Tem jogador que não gosta de usar trava. Mas aí não tem jeito, né? O pé fica fixo. Tem um jeitinho, aquela que eles chamam de tubarão, lá dentro de tubarão, coisa assim, que o doutor Joaquim fala que ela predispõe a estourar o joelho. Exato. Então tem que tomar esse cuidado também, claro. O que nós tentamos fazer é treinar o máximo de vezes possível no estádio, para que o atleta também sinta essa adaptação. Né? Ô Tite, você joga quarta-feira em Buenos Aires contra o São Lourenço, Libertadores da América, um jogo importante. O Corinthians leva isso a sério e leva também o Campeonato Paulista a sério. Mas no ranking a gente sabe a importância da Libertadores. Tem alguma possibilidade de descansar parte da tropa no clássico do final de semana contra o São Paulo ou não? É correta a tua observação, inclusive a prioridade a partir do momento que a gente cria uma pontuação boa. Então, para classificar e essa busca de primeiro. Naturalmente, ela te traz esse componente para te não correr um risco de um atleta. Aconteceu, nós estávamos falando com o Chico agora, com o Endel. Com o Fábio Santos fora e com a... Desculpa, eu consegui... o Corinthians conseguiu... regularizar, inscrever mais jogadores na Libertadores do que no Campeonato Paulista. Um absurdo isso. Então eu tinha um problema com o lateral esquerdo hoje e eu tenho um garoto da base muito bom que foi campeão da Taça, mas não posso colocar o Arana, não posso colocar porque não dá para inscrever. Porque eu tive que colocar o São, optei pelo São porque eu estava com problema de zagueiro. Aí a oportunidade que tinha para jogar hoje o Arana, eu não posso porque não está inscrito. Então, aí eu tenho que adaptar. Então você pode, dependendo do que acontecer, dar uma poupada em alguns jogadores no próximo domingo. Não dá para poupar em clássico. Então, não dá. Você vai com uma força total? Não dá para poupar em clássico. Clássico é um campeonato à parte. Jogar contra Palmeiras, jogar contra São Paulo, jogar contra Santos, são campeonatos à parte. É demagogia. Falando em Santos, mas tem uma coisa que tem que levar em consideração. Se o São Paulo, se o Corinthians ganhar do São Lourenço, e aí o Corinthians vai entrar com uma certa folga. E o São Paulo, na próxima quarta, pega o São Lourenço lá. Em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, quer dizer, assim, se o Corinthians ganhar, ele deixa a classificação muito aberta. Mas se ele perder, ele cai para terceiro lugar. Cai para terceiro. Esse é um ponto, né? É o tipo do jogo enroscado.